5 coisas que você precisa saber antes de assistir O Cavaleiro dos Sete Reinos. A mais nova série do universo de Game of Thrones está chegando e eu não poderia estar mais empolgado. Primeiro porque eu amo esse universo e os contos são maravilhosos. Segundo porque já adiaram essa série por tempo demais. Era para ter chegado ainda em 2025, mas decidiram adiar para 2026. Então tá mais do que na hora de tirar o atraso, HBO. Mas se você tem um interesse real de assistir, mas tá totalmente perdido aí no assunto da série, não sabe do que ela se trata, senta aí, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber. Número 1. Período. A série terá uma cronologia única no universo de Game of Thrones, se passando cerca de 90 anos antes dos eventos de GOT e 80 anos após os eventos de A Casa do Dragão. Porém, mesmo se passando depois dos eventos, eu ainda recomendo que você não considere essa uma continuação de A Casa do Dragão, já que o foco aqui é totalmente diferente. Mas, cronologicamente, a série é aquela série de meiota, abordando outro período complexo do reino de Westeros. A Casa Targaryen continua governando os Sete Reinos, porém com um poder mais defasado após a perda dos dragões. Muitos questionam por que eles ainda continuam no poder. O reinado que acompanhamos agora é o do Daeron II, conhecido popularmente como Daeron o Bom, apontado como um dos melhores reis da história da dinastia Targaryen, responsável inclusive por derrotar as rebeliões Blackfyre e também anexar o reino de Dorne ao seu domínio. Feito esse que nem o Aegon o Conquistador conseguiu fazer. Nesta primeira temporada veremos o torneio de Valfrecho, um grande torneio que reuniu vários dos grandes cavaleiros da época, e onde os Targaryen viram uma oportunidade para mostrar sua presença. Número 2. O protagonista. Desta vez, quem comandará a narrativa não é um rei, não é um príncipe ou lorde, nem sequer nobre ele é. Este é Ser Duncan o Alto, ou para os mais íntimos apenas Dunk, e ele é um cavaleiro andante. O Ser Duncan é o protagonista de todos os 3 contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, e se tornou um dos personagens mais queridos dos fãs pela sua bondade, senso de justiça e complexidade. É através dele que o autor George Martin, criador desse universo, trouxe a perspectiva do povo comum, dos pobres, dos perrapados, e que ficou cada vez mais presente na saga principal. Afinal, o Ser Duncan pode até ser um cavaleiro, mas ele não tem nome famoso, não tem influência e muito menos riqueza. Ele é um dos personagens mais interessantes das crônicas e logo receberá um vídeo completo aqui no canal. Até por isso eu não vou me aprofundar muito, mas vocês podem ter certeza, vai ser um dos melhores personagens que vocês já viram. Número 3. Os personagens Targaryen. Eu já fiz um vídeo completo só falando dos personagens Targaryen que vão ter destaque nessa série. Então esse aqui vai ser mais um resumo que eu vou fazer. Se vocês quiserem mais detalhes, eu recomendo que vocês vejam aquele vídeo. Eu mencionei antes que o rei Daeron Targaryen, ele deve ser mencionado na série, mas dificilmente ele deve dar as caras, já que nem no conto ele aparece. Se ele aparecer, no máximo do máximo vai ser em algum flashback. Porém, vários outros Targaryen terão destaque na história, mesmo que nenhum deles seja o protagonista. Entre eles temos o príncipe Baelor Targaryen, conhecido como Baelor Quebra-Lanças, o atual herdeiro do Trono de Ferro e também a mão do rei. E diga-se de passagem, ele é um dos melhores Targaryen de todos. Além dele também temos o Maekar, que é o irmão mais novo do Baelor e é o 4º filho do rei Daeron. Enquanto o Baelor herdará o trono, o Maekar herdará o Solar Estival, uma sede menor da casa Targaryen. E vale dizer que os filhos dele serão bastante importantes na história, dando destaque principalmente por Aerion, um dos piores e mais cruéis da sua casa. Além dele também temos o Daeron Targaryen, sim, outro Daeron, que é o filho bêbado do Maekar e que possui sonhos proféticos. E também temos o jovem Aegon Targaryen, que é melhor vocês não saberem muita coisa para não ter alguns spoilers. Curiosidade rápida, o Maekar também é pai de Aemon Targaryen, que não é o Cavaleiro do Dragão, mas o Mestre Aemon. Sim, aquele que serve a Patrulha da Noite e que aparece lá nos capítulos do Jon Snow. E olha que a história se passa lá 90 anos depois. Então você imagina como o cara é velho mesmo. Nessa época ele já estava vivo e ele estava bem jovem. Se ele vai aparecer, isso aí eu já não sei, dificilmente, mas eu duvido que a HBO vai perder a chance de mencionar ele. Número 4. Cavaleiros. Como se trata de um torneio, teremos diversos cavaleiros das mais variadas casas nessa história. Um dos mais interessantes é o Sr. Lyonel Baratheon. Ele é conhecido como Tempestade Risonha, uma das alcunhas mais iradas das crônicas. Ele era chamado assim porque sempre se empolgava tanto nos duelos e justas que ele ria o tempo inteiro. Não à toa, ele é um dos cavaleiros mais ousados e temidos desse período. Outros 2 cavaleiros que terão destaque na história, uma participação ativa, são o Steffon e o Raimund
Fossoway. O Stefan é um arrogante cavaleiro com um papel bem conflituoso durante a história. Enquanto o Raimund, ele começa como um escudeiro honrado que vira amigo do Dunk e sempre sonhou em ser um cavaleiro de verdade. Teremos outros cavaleiros na história da casa Lannister, Dondarrion, membros da guarda real também estarão presentes, mas o resto acaba tendo um papel bem secundário na história. O destaque mesmo vai ser para esses aqui e talvez um ou outro personagem. Número 5. As Rebeliões Blackfyre. Um dos eventos mais importantes desse período de Westeros foram as Rebeliões Blackfyre, onde um príncipe bastardo da casa Targaryen, chamado Daemon Blackfyre, tenta usurpar o trono do rei Daeron II. Pra você ver como a situação tá delicada pra eles. Além de perderem os dragões, eles quase perderam o comando do reino. Essa foi uma das maiores guerras dessa história de Westeros e dividiu metade do reino entre apoiadores de ambos os lados. Tanto que, ao vencerem, os Targaryen tiveram que punir muitas casas, então muita gente tá ressentida com os Targaryen. No entanto, o mais estranho é que o primeiro conto do Cavaleiro dos Sete Reinos nunca menciona nada sobre as rebeliões, sendo que elas aconteceram recentemente na cronologia da história. Isso porque na época em que o conto foi publicado, a ideia das rebeliões ainda não existia, e foi incluída na história a partir dos contos seguintes. A série vai aproveitar para corrigir esse erro, afinal não faz nenhum sentido com a lore do universo que essas rebeliões fiquem de fora da história, já que muitos dos personagens que vão aparecer, como os próprios Baelor e Maekar, participaram das rebeliões Blackfyre, e elas foram um dos eventos mais influentes da história de Westeros neste período específico. Tanto que os Targaryen decidiram participar do torneio, eles precisam mostrar para todo mundo que eles ainda reinam. Eles têm que mostrar que a casa ainda tem força mesmo sem os dragões, o que infelizmente não parece estar dando muito certo. Se você tinha alguma dúvida sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu espero que ela tenha sido sanada com esse vídeo. Se você ainda possui alguma outra coisa que você gostaria de saber, pode me perguntar aí nos comentários. Eu também recomendo que você leia os contos do Cavaleiro dos Sete Reinos. As aventuras de Dunk e Egg são ótimas e muito rápidas. Os contos são curtinhos e o George Martin já afirmou, vão ter mais contos de Dunk e Egg no futuro. O problema é que isso só depende dele publicar Os Ventos do Inverno primeiro, o que também não tem nenhuma previsão. Mas ele disse que vai publicar, então vamos confiar no velho. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like e também de comentar aí embaixo. Qual outra dúvida você tem sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos? Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho porque eu pretendo trazer mais conteúdos aqui sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Me segue também nas redes sociais, pode me marcar, pode comentar, pode me mandar mensagem lá no Twitter e no Instagram. Eu vou te responder, a gente pode conversar bastante aí sobre o universo de Game of Thrones ou sobre várias outras coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.